Preparem-se para a gente mergulhar fundo no pensamento do Olavo de Carvalho. Um intelectual brasileiro, final do século XX, causou um rebuliço danado. As ideias dele dividiram opiniões, né? Totalmente. Debates acalorados, reações fortes, tanto de outros intelectuais quanto do público. A gente vai explorar hoje o livro dele, O Imbecil Coletivo, e alguns outros escritos também para entender o que o tornava tão polêmico. Isso. E por que as ideias dele ainda são relevantes hoje em dia, né? O interessante no Carvalho é que ele não tinha papas na língua. Ele criticava abertamente o que via como problema na cultura brasileira, Sei mesmo. na intelectualidade, sem se preocupar em agradar. E exatamente. E é isso que torna a exploração das ideias dele tão instigante, né? O Imbecil Coletivo, né? Já o título, né? Já começa com um título provocativo. Já dá para ter uma ideia do tom da obra, né? Sem dúvida, a provocação já leva a gente para a primeira questão, né? O que ele queria dizer com esse termo imbecil coletivo? Ele via o imbecil coletivo como uma força dominante na sociedade brasileira, que meio que sufocava o pensamento individual e a criatividade. Não que ele achasse que os brasileiros fossem, desprovidos de inteligência, mas sim que se conformavam facilmente com as ideias dominantes sem questionar. E essa conformidade, segundo ele, era alimentada pela ideologia, né? Principalmente o marxismo, que ele via como um obstáculo ao desenvolvimento de um pensamento, assim, verdadeiramente crítico no Brasil. Ele era um crítico ferrenho do marxismo. Sim. Acusava ele de ter dominado o cenário intelectual brasileiro. Ele criticava, por exemplo, o departamento de filosofia da UESP, né? Alegando que a instituição ela se preocupava mais em importar modismos intelectuais estrangeiros do que em cultivar o pensamento original. E essa crítica se conecta com a visão que ele tinha da inteligência, né? Um grupo que, para ele, se preocupava mais com autopromoção, com poder, do que com a busca genuína pela verdade. O Carvalho acreditava que essa inteligência promovia uma cultura de conformismo e superficialidade, contribuindo, ironicamente, para o imbecil coletivo que ele tanto criticava. Ele via isso como uma estratégia para manter o poder e a influência. E essa crítica à inteligência se estende para uma crítica mais ampla da cultura brasileira, né? Ele argumentava que havia um foco excessivo no particularismo e no nacionalismo, o que limitava, né, os horizontes intelectuais e impedia o engajamento com temas e ideias universais. Ele via isso na produção cultural. Isso. Que para ele estava em declínio. Ele chegou a chamar a década de 1980 de a mais imbecil da história do Brasil. Nossa. Tamanha era a preocupação dele com o que ele via como uma decadência cultural e intelectual. É uma afirmação forte, sem dúvida. Mas demonstra a profundidade da crítica dele ao que ele percebia como uma estagnação, né, intelectual e cultural no Brasil. Se a gente for pensar, esse panorama parece um tanto pessimista. Qual era a solução proposta por ele para combater esse imbecil coletivo e a dominação ideológica? É aí que as coisas ficam realmente interessantes, né? Ele defendia o pensamento crítico individual, o retorno às tradições filosóficas clássicas e a necessidade de uma perspectiva mais universal na vida intelectual brasileira. Ele queria que as pessoas se engajassem com as ideias, né? Sim. Em um nível mais profundo, em vez de simplesmente aceitarem o que lhes era dito. Para ele, esse tipo de pensamento independente era crucial para a saúde de qualquer sociedade. Uma mensagem que, sem dúvida, ressoa para além das fronteiras do Brasil. Afinal, a importância do pensamento crítico, do questionamento do status quo, é universal. Com certeza, com certeza. É isso que torna o Carvalho uma figura tão fascinante, né? Mesmo que você não concorde com tudo que ele diz, ele te força a pensar, a questionar suas próprias premissas. E falando em questionar premissas, um dos aspectos mais instigantes da obra dele é a análise de como a inteligência se beneficia do imbecil coletivo para manter o poder, né? Uma espécie de paradoxo, você não acha? Sim, é como se ele estivesse, sugerindo que aqueles que deveriam combater o imbecil coletivo, na verdade, o perpetuam, para proteger seus próprios interesses. Ele via uma desconexão entre o papel de líderes esclarecidos, que a inteligência se auto-atribuía, e o comportamento real, que muitas vezes contradizia essa imagem.
E não era só uma questão de ideologia, né? Isso. Ele também criticava o que ele via como um declínio no rigor intelectual. Uma preferência pelo estilo em detrimento da substância. Ele lamentava o que ele percebia como uma crescente superficialidade no discurso intelectual, né? É como se ele ansiasse por um retorno a uma época em que as ideias eram debatidas com mais profundidade, com mais seriedade. Isso fica muito evidente na crítica que ele faz à mídia, né? Sim. Ele era extremamente crítico do papel da mídia na formação e muitas vezes distorção da percepção pública. Ele se preocupava especialmente com a tendência da mídia de simplificar questões complexas. Sim. E promover o sensacionalismo em detrimento da análise ponderada. Para ele, a mídia estava mais interessada em entreter do que em informar, né? E ele via isso como uma séria ameaça à saúde intelectual da sociedade. Uma preocupação que tem sido ecoada por muitos críticos da mídia, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Uma ansiedade mais ampla sobre o papel da informação e como ela é mediada na era moderna. E isso nos leva de volta à tese central do Carvalho, né? Isso. Sobre o imbecil coletivo. Ele via a mídia como uma força poderosa, que podia tanto contribuir para o problema quanto combatê-lo. Ele acreditava que a mídia tinha a responsabilidade de promover o pensamento crítico. Mas para ele, ela muitas vezes falhava em cumprir esse papel. Ele não media palavras nas críticas, né? Em uma passagem particularmente contundente, ele descreve a imprensa como um governo paralelo, com enorme influência, mas frequentemente desprovido de responsabilidade. Uma imagem poderosa, que captura a desconfiança dele em relação ao que ele via como o poder concentrado da mídia. E esse é um tema recorrente na obra dele, né? O perigo da autoridade inquestionável. Isso. Seja na política, na academia ou na mídia. Ele era um defensor ferrenho da liberdade individual e um crítico implacável de qualquer forma de tirania intelectual ou cultural. E é isso que torna o trabalho dele tão relevante, né? Sim. Mesmo nos dias de hoje. Ele nos desafia a pensar criticamente sobre o mundo ao nosso redor, questionar as narrativas que nos são apresentadas. Sim. E desconfiar daqueles que afirmam ter todas as respostas. Ele era uma figura controversa, sem dúvida, mas cujas ideias continuam a gerar debates e provocar reflexões. E as críticas do Carvalho não se limitavam a teorias abstratas. Ele aplicava essa lente crítica, né, a aspectos específicos da cultura brasileira, em especial a vida intelectual do país. Um exemplo disso é a análise que ele faz do Departamento de Filosofia da USP. Ele era bastante duro no julgamento, né, chamando de fábrica de proletários intelectuais. Interessante como ele usa a terminologia marxista para criticar o próprio marxismo. Ele argumentava que, em vez de formar verdadeiros filósofos, a universidade estava produzindo graduados mais interessados em ascender socialmente do que em se dedicar à busca genuína pelo conhecimento. Ele os acusava de serem, carreiristas, que usavam a filosofia como trampolim para o poder, para a influência, em vez de buscarem o conhecimento de forma, assim, autêntica. E essa crítica se liga à visão que ele tinha da inteligência como uma classe, né? Para ele, esse grupo estava mais preocupado com o seu status social, influência, do que com a busca pela verdade ou com a melhoria da sociedade. Ele era particularmente crítico em relação ao que ele via como a adesão da inteligência ao imbecil coletivo, como forma de manter sua dominação. Argumentava que eles promoviam a conformidade, desencorajavam o pensamento independente, né, para proteger sua posição privilegiada. Uma visão bastante cínica, né? Mas que ele apresenta com muita força a convicção. Sim. Ele via essa dinâmica em várias esferas da vida brasileira, né? A academia, a mídia, passando pela política. E ele não tinha medo de citar nomes, né? Apontava indivíduos e instituições específicas que, para ele, exemplificavam essa tendência. Isso tornava o trabalho dele controverso, né? Mas também muito interessante, era impossível ignorar o que ele dizia. Exato, e isso nos leva a outro aspecto fundamental do pensamento dele. A ênfase na importância da responsabilidade individual e do pensamento crítico. Ele acreditava que os indivíduos tinham o dever de pensar por si mesmos, sem simplesmente aceitar as narrativas ou ideologias dominantes. Para ele, essa era a única maneira de combater o imbecil coletivo, né? E criar uma sociedade verdadeiramente vibrante e intelectualmente honesta. É aí que entra a visão alternativa dele, né? Ele defendia o retorno
as tradições filosóficas clássicas, né? Sim. Como forma de ancorar o pensamento em algo mais substancial do que as modas e ideologias passageiras do momento. Ele era um grande defensor do estudo dos grandes pensadores do passado, né? Como Platão, Aristóteles, como forma de desenvolver as habilidades de pensamento crítico necessárias para navegar pelas complexidades do mundo moderno. Ele acreditava que essas obras clássicas ofereciam insights atemporais sobre a condição humana. Sim. E podiam fornecer um antídoto, né? Muito necessário para a superficialidade e a preguiça intelectual que ele via como dominantes na cultura moderna. E não se tratava apenas de olhar para o passado, né? Ele também enfatizava a necessidade de uma perspectiva mais ampla, né? Mais universal, na vida intelectual brasileira. Ele sentia que havia um foco excessivo em preocupações nacionalistas, né? Estreitas e pouco engajamento com o mundo, né? Mais amplo de ideias. Ele era um firme defensor da importância do intercâmbio intelectual e do diálogo intercultural, né? Como forma de romper barreiras, expandir horizontes. Para ele, a vida intelectual brasileira era muito insular. Precisava se abrir para novas influências e perspectivas. Ele não tinha medo de desafiar a ortodoxia dominante, né? Mesmo quando se tratava de mitos ou ícones nacionais. Estava disposto a cutucar feridas, o que nunca é uma receita para popularidade, né? Mas muitas vezes é essencial para o progresso intelectual. É isso que torna o Carvalho uma figura tão fascinante. E Newald Maninos. Importante, né? Concorde você ou não com ele. As ideias dele nos forçam a pensar, a questionar nossas premissas e nos envolver com o mundo em um nível mais profundo. Ele era um verdadeiro provocador e o trabalho dele continua a ressoar hoje, né? Sim. Se tivesse tinha um mundo onde a conformidade e a polarização ideológica parecem estar em ascensão. O chamado dele, né, para responsabilidade individual, pensamento crítico, uma perspectiva mais ampla. É talvez ainda mais relevante agora do que em sua época. Com certeza. É importante destacar que, além da seriedade das críticas, né? Sim. Havia também um lado divertido, quase travesso, na escrita dele. Com certeza. Ele tinha um humor afiado, né? Tinha. E não tinha medo de usá-lo para satirizar seus oponentes. Ou expor o que via como hipocrisia. É um absurdo. A sátira dele podia ser bastante mordaz, né? Mas sempre era feita com inteligência e uma energia, assim, contagiante. Que tornava a obra dele divertida, mesmo quando ele tratava de temas complexos. Era uma das características que tornavam os textos dele tão envolventes, né? Ele não se limitava a dar uma aula. Ele te convidava para uma conversa. Muitas vezes com um brilho nos olhos. Por exemplo, em um ensaio, ele compara certos intelectuais a papagaios amestrados. Repetindo as últimas tendências do exterior sem qualquer compreensão real ou originalidade. É uma imagem engraçada. Mas se vai ao cerne da crítica dele. Isso. A dependência intelectual. E a falta de pensamento independente que ele observava. E destaca outro tema central na obra dele, né? A importância da autenticidade, da integridade nas atividades intelectuais. Para ele era preciso seguir seu próprio caminho, né? Sim. Não ter medo de se destacar da multidão. Ele via essa coragem intelectual como essencial para se libertar das garras do imbecil coletivo, né? Ele queria que as pessoas fossem pensadoras, não apenas seguidoras. E por falar em seguir, o Carvalho não se contentava em apenas criticar, né? Ele também oferecia sugestões concretas de como melhorar a vida intelectual brasileira. Uma das principais propostas dele era o retorno a uma forma de educação, né? Mais rigorosa, mais exigente, que enfatizasse o pensamento crítico, a lógica e o estudo de textos clássicos. Ele acreditava que essa era a melhor maneira de cultivar o tipo de independência intelectual e discernimento que via como ausentes na sociedade moderna. Ele era particularmente crítico em relação ao que ele via como uma tendência à superficialidade, né? Um declínio nos padrões de ensino. Sentia que os alunos estavam sendo alimentados com informações e não eram desafiados a pensar por si mesmos. Ele defendia uma abordagem, né? Sim. Mais exigente, mais rigorosa, que preparasse os alunos para serem cidadãos ativos, engajados,
capazes de avaliar criticamente as informações, formar seus próprios julgamentos. Ele acreditava que esse tipo de reforma educacional era essencial para a saúde. A longo prazo da democracia e da cultura brasileira. É uma visão que ressoa com muitos educadores e reformadores preocupados com o estado atual da educação. Não apenas no Brasil, né? Mas em todo o mundo. Então, embora o Carvalho fosse um crítico ferrenho da sociedade brasileira, ele também estava profundamente comprometido com o futuro, né? Acreditava que as coisas podiam melhorar e oferecia um roteiro para alcançar essa melhoria. É verdade, ele realmente acreditava no potencial do Brasil, né? E essa crença dele se manifestava em várias das ideias, né? Que a gente viu aqui. Inclusive, falando em autenticidade, uma das ideias mais interessantes dele é a crítica ao que ele chamava de ideias legumes, né? Ah, sim, aos ideias legumes. Ele usava essa expressão para descrever ideias que, para ele, circulavam passivamente nos círculos intelectuais brasileiros, sem nenhum enraizamento na realidade ou na experiência vivida. Exatamente. Como se fossem ideias, tipo, desconectadas da vida real, né? Servindo mais para exibir erudição do que para gerar reflexões profundas ou mudanças significativas. É como se estivesse dizendo que esses intelectuais estavam mais preocupados em parecer inteligentes do que em realmente serem inteligentes. E ele via essa tendência como particularmente forte na academia, né? Sim, sim. Onde, para ele, o rigor intelectual tinha sido substituído por um tipo de intelectualismo performático, né? Yes. Que priorizava o exibicionismo em detrimento da substância. Exatamente. Ele criticava o uso excessivo de jargões, teorias abstratas que não dialogavam com o mundo real. Para ele, esse tipo de intelectualismo era estéril, improdutivo. Essa crítica às ideias legumes se conecta com a preocupação mais ampla dele com a decadência, né? Sim, da vida intelectual no Brasil. Ele sentia a falta de uma curiosidade genuína, né? De uma disposição para questionar as coisas e de uma busca por respostas complexas, em vez de soluções fáceis. Para ele, isso era sintoma de um mal-estar cultural mais profundo, né? Uma espécie de letargia intelectual que, em sua visão, impediu o Brasil de avançar. E ele não se furtava das opiniões dele sobre como resolver a situação, né? Defendendo o retorno a uma forma de investigação intelectual mais rigorosa, né? Mais exigente e enraizada nas tradições clássicas. Mas também aberta a novas ideias e perspectivas. Ele acreditava que essa renovação intelectual era essencial, né? Para o Brasil superar seus desafios e atingir seu potencial. É claro que, como já falamos, o Carvalho era uma figura polêmica, né? Sem dúvida. Com opiniões fortes que nem sempre agradavam. Ele era um crítico afiado, né? E não hesitava em expor as ideias dele, mesmo que isso lhe rendesse alguns desafetos. Mas, independentemente de concordarmos ou não com ele, é inegável a força do intelecto dele, né? Com certeza. E a profundidade do engajamento dele com os temas que lhe eram caros. Exato. Ele era um pensador que desafiava convenções, né? Provocava debates, nos forçava a confrontar verdades incômodas. E em um mundo onde a conformidade e a complacência intelectual muitas vezes prevalecem, esse tipo de pensamento independente é sempre valioso, né? Ainda que possa ser desconcertante. Com certeza, com certeza. Seja como um provocador brilhante ou um ranzinza incorrigível, o Olavo de Carvalho deixou a marca dele na vida intelectual brasileira. O trabalho dele continua sendo debatido e as ideias dele, embora controversas, oferecem uma perspectiva única. E muitas vezes perspicaz sobre a cultura e a sociedade brasileira. Ele foi uma voz que se recusou a ser silenciada. E o legado dele certamente perdurará. E depois desse mergulho no pensamento do Olavo de Carvalho, o que fica para você? Quais reflexões sobre o papel dos intelectuais, a influência da ideologia e o estado do debate cultural? Não apenas no Brasil, mas em qualquer lugar a gente pode tirar dessa conversa. É muita coisa para pensar, né? Mas essa era a intenção do Carvalho. Ele queria nos fazer pensar, questionar e nos envolver com as ideias em um nível mais profundo. E, no fim das contas, não é essa a essência de uma jornada intelectual verdadeiramente enriquecedora. Obrigado por acompanhar este mergulho profundo.